dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando. Boa noite. Hoje é 28 de julho de 2021 e nós vamos gravar a aula 13 da série A Águia da Mecânica Quântica, Joel Goldsmith, o fluxo, o homem e sua mensagem, né? O maior metafísico dos últimos 500 anos. A gente vai dar continuidade à leitura do livro. É uma leitura um pouco corrida, comentada na medida do possível e do necessário quando tem algo para comentar aqui. Mas é uma leitura corrida com alguns comentários, né? A gente está na aula número 13, a gente está mais ou menos aí, ó, entre 1/3 e 1/4 do livro. E vamos continuar lendo a versão da tradução do Reginaldo Silva, do Regis Brother, capítulo 3, A Iniciação. Esse livro está disponível na nuvem da Psicanálise da Alma. Lá a gente tem vários livros de Joel, né? São livros PDFs gratuitos. Pode ler no computador, ou baixar no computador, ou mandar imprimir encadernado, tanto faz. Então, capítulo 3, A Iniciação. Em seus 16 anos de trabalho de cura, a Bíblia, para a maioria das artes, foi um livro fechado para Joel. A Bíblia, para a maioria das artes, para a arte da intelectualidade, para a arte do estudo, para a arte do conhecimento. É a isso a que o texto se refere. Ó. Em seus 16 anos de trabalho de cura, a Bíblia, para a maioria das artes, foi um livro fechado para Joel. Eu estava ouvindo um áudio, agora há pouco, aqui eu estava fazendo outra coisa antes de começar essa aula, e estava ouvindo um áudio do canal O Caminho Infinito em Português, que é o canal da Rosilda. E o áudio é A Natureza de Deus e a Arte da Oração. Aí o Joel está citando aqui que em 1915 foi quando ele, ali jovenzinho, já saindo da adolescência para a idade adulta, foi ali que o pai dele foi curado por um cientista cristão. E foi a primeira vez que ele ficou perplexo de ver que a ciência cristã podia promover aquele tipo de cura, porque o pai dele ia morrer. Então, em 1915, o Joel nasceu em Joel nasceu em 1892. É legal isso porque a gente está tentando entender um pouco da cronologia do livro, né? Ele nasceu em 1892. 1892. Então foi em 1915 que o pai dele foi curado. Então ele tinha 18 anos ali, isso. Que a gente sempre achou que ele tinha 14, 15, 16, então parece que tinha um pouco mais, né? Se foi em 1915 e ele nasceu em 1892, então Joel tinha 23 anos. Tem algumas coisas aqui que não bate pra gente, viu? Deixa eu fazer a conta de novo. 1915 menos 1892. Então Joel teria ali seus 23 anos, porque eu estava ouvindo esse áudio da Rosilda aqui. A natureza de Deus e a arte da oração. E ali diz que o pai dele foi curado em 1915. Então Joel tinha 23 anos. Tudo bem, não importa se ele tinha 16 ou se ele tinha 23. Quem sabe um dia a gente vai ter passado a limpo essa questão das datas por alguém, ou isso vai ser tão irrelevante que não vai chegar a ser feito, porque o que importa são os ensinamentos, certo? Então, se a gente for para essa linha de raciocínio, dessa informação que eu vi do áudio da Rosilda,
e contando a data de nascimento do Joel. Então Joel tinha 23 anos quando o pai dele foi curado. Mas no livro aqui mesmo fala que ele era um jovenzinho e tal. Bom, não importa. Porque a gente sabe. Então, vamos considerar, porque eu estou considerando que o pai de Joel foi curado quando Joel tinha ali os seus 16 anos. Mas pelas datas aqui, não bate, parece que ele tinha 23. Mas que seja 23. Ele já tinha uma curiosidade por Deus desde os 12 anos de idade, certo? Que ele era uma criança inquieta, desde antes, provavelmente. E a mãe dele falou: Joel, eu sei qual é o motivo da sua inquietude, você está procurando por Deus. E aí aos 12 mesmo, porque o livro confirma que foi aos 12. O Joel diz: mãe, será que é mesmo? Estou procurando por Deus? Nem sei se existe um Deus. E nesse áudio que fica a minha indicação aqui para vocês, do canal do Caminho Infinito em Português, A Natureza de Deus e a Arte da Oração, tem aqui palavras do Joel falando carinhosamente da opinião dele, da visão que ele tinha da mãe dele, ok? Esse detalhe ele não está dessa forma no Jornada Espiritual, mas ele está com esse detalhe neste áudio, A Natureza de Deus e a Arte da Oração, do canal O Caminho Infinito em Português. Aqui nesse áudio está com um detalhe, o Joel relatando que por a mãe dele trabalhar muito com filantropia, porque eles eram razoavelmente bem de vida, o pai dele ganhava bem, eles tinham apartamentão, motorista, era tudo a mordomia. E a mãe dele lidava com muita filantropia, com muita ajuda, né? Com muita trabalho voluntário. E nesse áudio aqui do canal da Rosilda, A Natureza de Deus e a Arte da Oração, o Joel está dizendo ali que havia uma indignação na mãe dele. Como havia tantas igrejas, como havia tantas orações, se havia um Deus, por que tinha tanta pobreza e fome e problemas? Porque naquela época lá havia uma pobreza extrema em Nova York, ok? Então aquela indignação da mãe do Joel foi virando a visão de mundo de Joel, que também ali aos 16, 17 anos, ali, quando começou a ouvir falar de rumores da Primeira Guerra Mundial, começou a ficar perplexo. Tem um Deus, mas guerra, e as orações, e como é que fica? Perspicácia. Se tem um Deus, por que o ser humano vive assim? O ser humano não pode se conformar com essa pergunta. E ele tem que procurar essas respostas. É da natureza humana procurar por essas respostas, para que ele então possa compreender o início do raciocínio sobre a natureza espiritual. Aí o ser humano está fazendo a escolha por renascer pelo Espírito. Então vamos continuar o livro aqui. Está aqui o capítulo 3. A iniciação. Em seus 16 anos de trabalho de cura, a Bíblia, para a maioria das artes, foi um livro fechado para Joel. Ele leu, ele estava familiarizado com muitas passagens que estavam nela, na Bíblia. Mas como ele explicou àqueles primeiros estudantes que o persuadiram a ensinar a Bíblia, havia apenas, ou seja, ele leu a Bíblia, mas como ele estava explicando para aquelas pessoas que estavam procurando, aqueles primeiros que procuraram ele para que ele ensinasse, como ele mesmo disse a eles, né? Havia apenas 2 declarações que ele podia dizer com verdade que entendia. Uma era de Isaías: deixai-vos do homem cuja respiração está nas suas narinas, pois de onde ele deve ser levado em consideração, né? Não temas o homem cujo fôlego está nas ventas, porque dele nada se aproveita. Trocando em miúdos é isso, ok? Então ele conhecia esta passagem. Ele teve uma visão do que isso significava, e isso foi o suficiente para tornar sua prática a ser nutrida. Aqui está nutrir 8 meses, mas a sua prática a ser nutrida 8 meses com aquela declaração.
até que sua declaração veio do livro de João, no Novo Testamento: meu reino não é deste mundo. Então o Joel está relatando aqui que ele ficou 8 meses estudando e refletindo sobre a declaração: deixai-vos do homem cuja respiração está nas narinas, porque dele nada se aproveita. Ok? E outra declaração: meu reino não é deste mundo. O Joel baseou o início da prática dele no conhecimento dessas duas verdades, juntamente com o estudo da ciência cristã, ok? Mas que essas duas ele tinha apanhado algo da verdade e que o restante da Bíblia ele nunca tinha estudado. Dessas duas declarações veio toda a mensagem de O Caminho Infinito. E enquanto havia muitas outras passagens e alguma poesia na Bíblia que Joel gostava muito, eles tinham pouco significado real ou atração para ele. Essas duas declarações, no entanto, estavam sempre presentes em sua consciência. Ou seja, embora Joel conhecesse outras passagens da Bíblia, elas não tinham significado para ele, mas essas duas tinham e frequentemente vinham à consciência dele para que ele reinterpretasse muitas situações. Porque no início do trabalho do Caminho Infinito, essas eram as duas que ele tinha incorporado, que ele tinha assimilado, que ele tinha alcançado um discernimento espiritual da verdade nessas duas passagens bíblicas, ok? E o início do Caminho Infinito se deu com isso, apesar de ele já estar ali há 15 anos na ciência cristã, quando ele foi então começar o Caminho Infinito. Todos os dias as pessoas vinham até ele para se curar, e ele tinha que fazer uma das duas coisas: tentar curá-las ou esquecê-las. As Escrituras dizem: deixai do homem, ou seja, esqueça o homem, deixe o ser humano sair da consciência. Não tente curá-lo, não tente reformá-lo, não tente enriquecê-lo. Olhe através do que está mascarando, o que está mascarado, e contemple o Cristo. Contemplar o Cristo não é enxergar uma figura bonitinha do Da Vinci, a pintura do Da Vinci de Jesus, na face do indivíduo. Estou contemplando Cristo. Ele agora é Jesus. Cristo é sinônimo de onipresença. Onipresença é o Espírito invisível, a unidade do Espírito Santo. Onipresença. Isso é Espírito de Deus. Cristo é o mesmo Espírito de Deus, que é a parte que manifesta ao nosso ser. O invisível nos permeia e nos manifesta. Essa parte invisível, que é o nosso ser manifesto, a parte invisível, que é a parte que manifesta o nosso ser manifesto, é o Cristo em nós, certo? É o Espírito de Deus onipresente fazendo parte, sendo um conosco. Prática da presença, ciência cristã ou metafísica, é trabalhar com esse pensamento e com essa ideia, com o objetivo de enriquecer e aprofundar a consciência dessas verdades. E isso leva uns aninhos, tá? Aqui. Olhe através do que está mascarado e contemple o Cristo. Você pode imaginar um homem sentado em um escritório, ocupado com uma prática ocupada. Pessoas de todos os tipos e com... Aqui, o Joel atendendo, né? Você pode imaginar um homem sentado em um escritório, ocupado com uma prática ocupada. Pessoas de todos os tipos e com todos os tipos de coisas deste mundo vindo a ele, e ter que dizer a eles: meu reino não é deste mundo. Tipo, você imagina isso? O que realmente significava que ele não estava interessado em seus problemas? Mas Joel teve um vislumbre do reino espiritual e sabia que não havia utilidade em tentar consertar um mundo humano ou um corpo humano. O necessário era elevar-se a uma nova dimensão da consciência. O que ele está dizendo aqui é assim, o livro está dizendo, a gente imagina um Joel falando isso para a pessoa chegando a ele tendo que reinterpretar, dizendo para ela: mas meu reino não é deste mundo, não se preocupe com as suas coisas. Não é nada disso, tá certo? O que ele está dizendo aqui é que o Joel recebia, ouvia, conversava um pouco, poderia dar alguma orientação, mas não era a orientação que o Joel dava, que era a ajuda espiritual que fluía dele, e sim sua consciência em não temer o problema do indivíduo que o procurava.
Ok? Joel teve um vislumbre do reino espiritual. Ele sabia que não havia utilidade em tentar consertar um mundo humano ou um corpo humano. O necessário era elevar-se a uma nova dimensão da consciência. Então, o que era o necessário elevar-se a uma nova dimensão da consciência? Significa que ele pensava sempre isso de alguma forma, com alguma outra variação deste pensamento, sempre que um problema chegava a ele e a mente dele pensasse que ele pudesse ajudar de alguma forma. Quando um praticante pensa que ele pode ajudar de alguma forma, ele faz o reconhecimento de que ele mesmo, por ele, não pode dar ajuda nenhuma. Então, o que sai dele? Uma consciência de não temor pelo problema do paciente, seja ele qual for, porque isso está em desenvolvimento nele como praticante, e pode sair dele também alguma orientação da verdade dentro do problema ou questão que a pessoa traz. Se a pessoa não tiver, se num atendimento é percebido que a pessoa não tem elementos em sua consciência para uma conversa mais aprimorada sobre Deus, então o que se faz? Ouve a pessoa, acolhe da forma que der e não teme pelo problema dela e dá um acompanhamento para ver se ocorre um testemunho da verdade no caso daquele atendimento, né? Era assim que Joel atendia. Aqui. Já em 1952, eu já disse que esse livro ele foi mal formulado, ele foi mal montado, porque ele dá uns tiros assim, né? Nós estamos falando aqui de um negócio onde acabou de citar ele no início e já pula lá para 52. Bom, mas vamos desconsiderar isso. Já em 1952, ficou claro para Joel que a meditação era o caminho, porque demorou muitos anos dentro da prática, mesmo a prática da ciência cristã, tendo efeitos maravilhosos. O Joel só foi encontrar o caminho da meditação muito tempo mais tarde. Já em 1952 ficou claro para Joel que a meditação era o caminho, e ele começou uma busca séria para descobrir o segredo. A meditação contemplativa e a oração em vigília, a meditação contemplativa é o tema de maior questionamento dentro de todos os atendimentos que eu já fiz hoje. Em todos surge isso. E se não surge, acaba surgindo, né? Porque ou surge de cara numa sessão de orientação geral, ou em 2 sessões de orientação geral, ou só vai quando não surge ali e a pessoa não aparece, aí eu não posso fazer nada. Mas quando não aparece em 2 ou 3 sessões, pode demorar um pouco mais para aparecer, mas a pessoa vai ter que ser encurralada, não é o termo exato, ela vai ter que se ver encurralada na necessidade de entender o contexto de meditação contemplativa, porque não tem nada a ver com esvaziar a mente e tentar descansar e confiar em Deus. Não é nada disso não, tá? Vocês precisam entender melhor, Joel. Então, o contexto geral da necessidade de entendimento de quem procura um atendimento em psicanálise da alma é entender o conceito de oração em vigília e meditação contemplativa. Oração em vigília, então, quem está estudando mediano está com uma dificuldade tremenda de entender o contexto disso. E quem não entende o contexto de oração em vigília jamais vai entender o contexto de meditação contemplativa, porque elas andam assim. Uma linha de raciocínio exatamente igual à outra, o que muda é a postura, uma na vigília e a outra é dentro da meditação. Mas a mente tem que estar extremamente pensante. Pensamento não tem poder. O Joel disse, palavras e pensamentos não têm poder. Mas eu digo, a mente humana deve ser extremamente usada, porque a mente humana preenchida pela verdade vai se tornando consciência espiritual, vai se tornando compreensão do que é consciência espiritual. Aqui, ó. Já em 1952 ficou claro para Joel que a meditação era o caminho, e ele começou uma busca séria para descobrir o segredo. Os poucos livros que encontrou sobre o assunto, alguns do Ocidente e alguns do Oriente, ele leu com avidez, com sede, mas nenhum lhe deu o que ele procurava. Um dia surgiu a ideia ou intuição, né, ou a presença guiando, como a gente sabe,
a ideia de que ele deveria sentar-se na quietude e em silêncio e ver o que aconteceria. E fez isso e nada aconteceu. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele tentou novamente com a mesma falta de resultado. Na quietude e no silêncio, mas para quem já estava ali há mais de 15 anos estudando ciência cristã, o indivíduo poderia sentar com a ideia de contemplar a presença de um espírito onipresente sem precisar interpretar muito, sem precisar jogar muitas palavras da verdade ali dentro da consciência dele. Pelo seu 15 anos de estudo e treinamento de ciência cristã, a consciência do Joel estava treinada em saber o que era onipresença. Então ele passou, por intuição, a sentar e nela descansar, porque a mente dele já estava preenchida pela verdade há muitos anos, né? E gerando muitas benesses, muitas graças para aqueles que o procuravam. Então, é natural que quando ele tentou intuitivamente iniciar esse hábito da meditação, que ele tentasse a quietude e o silêncio. Então ele tentou uma vez, viu que não acontecia nada, no mesmo dia tentou uma segunda e viu que não teve resultado nenhum. Continuando a leitura, porque assim, quem não entende desse assunto vai ter que fazer meditação contemplativa contemplando verdades. Às vezes levando suas dúvidas e seus questionamentos para dentro da meditação para confrontá-los com a verdade e encontrar ali algum sentido e algum descanso. Essas palavras não querem dizer nada para quem não está tendo o entendimento mínimo de Joel. Então eu sinto muito, porque é só conversando caso a caso, quando a pessoa não sabe nada disso, que dá para bater um papo, que dá para trocar uma ideia, que dá para ver que tipo de palavreado, noção, ou que tipo de cena mental, ou que tipo de crença limitante ou dogma pode estar impedindo o estudante iniciante de compreender o contexto de meditação contemplativa e oração em vigília, né? Isso só conversando com a pessoa, deixando ela jogar a sombra dela para fora, as ideias dela para fora e ouvindo pacientemente para ver o que é possível fazer para dar um ajuste nas ideias dela, porque a informação já está lá, ela só não conseguiu montar o quebra-cabeça ainda, porque ninguém coloca informação em ninguém. A gente ativa, vamos dizer assim, uma informação numa pessoa quando a gente ajuda ela a refletir melhor sobre o conceito abstrato da informação que ela já tem, mas ela não conseguiu captar. Todas as dificuldades que nós temos na prática são de dificuldade de interpretação abstrata dessas verdades, ok? E boas conversas experientes podem orientar muito bem uma mudança no raciocínio a respeito dessas verdades. Uma mudança para distorcer, não. Uma mudança para a pessoa enxergar com muito mais clareza o que tem nas entrelinhas de Joel, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Aqui, Finalmente ele estava no ponto em que estava sentado em silêncio 8 vezes por dia. O que o livro está dizendo? Finalmente ele chegou ao hábito de se sentar pelo menos 8 vezes por dia em silêncio. Mas o Joel podia ficar em silêncio, tá? Normalmente, um aluno que estuda verdades metafísicas, estuda ciência cristã e vai fazer meditação contemplativa, ou estuda o material do Joel principalmente e vai fazer meditação contemplativa, ele tem que estar em contato com os áudios, com a leitura, reinterpretando, usando a sua mente, preenchendo com a verdade, compreendendo o que é linguagem do Espírito e sendo usado e utilizado por ela, e se utilizando dela, né? Podendo ali viver uma riqueza interior do aprendizado de observação de sua ação mental, da ação mental do eu humano, para acolher o seu próprio eu humano enquanto ele reinterpreta com essas verdades. Aqui. Finalmente ele estava no ponto em que estava sentado em silêncio 8 vezes por dia. Não confundam que isso não é para iniciante. O Joel estava há 15 anos já na ciência cristã. Tá? Não adianta tentar falar, eu vou sentar e vou ficar no silêncio, vou fazer meditação, aí eu não consigo. Não vem com essa desculpa não, que não é assim. Estava no ponto em que podia meditar, estava sentado em silêncio 8 vezes por dia, de 2 a 5 minutos de cada vez,
tentando meditar, mas ainda assim nada aconteceu. Isto é, nada do que ele estava ciente. Foi só depois de 8 meses que ele sentiu o que ele descreveu como o clique. Nenhum som como tal. Tipo assim, não foi um som de um... Não foi nada disso, tá? Mas uma inspiração, uma respiração profunda. E ele soube então que algo diferente havia acontecido. Naquele dia, o resto de sua manhã foi mais harmonioso e pacífico. O mais bem sucedido do que ele havia conhecido anteriormente. No entanto, ele pareceu se desgastar antes do meio-dia e tentou várias vezes durante a tarde recriar a experiência daquela manhã e renová-la, mas sem sucesso. Quando o texto aqui está dizendo que ele tentou recriar a experiência, ele não tem poder para recriar isso, ninguém tem. Ela acontece num estado de receptividade dentro da meditação. Uma expectativa receptiva, porque ali está contemplando a presença, namorando ela, tá certo? Então, embora esteja dizendo aqui, ele tentou recriar, mas não conseguiu e tal. Ele está dizendo que ele tentou recriar só para explicar para a gente. Mas quem estiver entendendo o que é Joel e que ele ensina, sabe que não é possível criar esse momento de harmonia. Ele acontece por um contato com a graça divina que está em nós, ok? Um certo número de dias se passou antes que ele alcançasse aquele senso de clique, novamente, aquele descanso, aquele suspiro involuntário. Eventualmente veio 2 vezes em um dia, de 8 ou 10 tentativas. Ou seja, teve um dia que tentando 8 ou 10 vezes meditar, 2 vezes ele sentiu um suspiro. Quando chegou, apesar de não ser nada mais do que uma respiração profunda, isso mudou seu dia. Ou seja, ele percebeu que quando ele meditava, até acontecer isso, uma harmonia maior se revelava no dia dele, na rotina. A harmonia em seu relacionamento com os outros começou a melhorar e houve um aumento notável na sua renda. Já em 1933, por isso que eu falo que não bate as datas, né? Caramba! Aí eu sou obrigado a dar uma paradinha para dar uma analisadinha, para não ficar assim no perdido, né? O que eu estou fazendo agora? Eu estou indo lá no livro do Giancarlo. No livro do Giancarlo aqui está falando também, já em 1930, aqui ó, no livro do Giancarlo está falando, já em 1932 ficou claro para Joel que a meditação era o caminho, mas no livro do Reginaldo Silva, está aqui, já em 1952 ficou claro para Joel que a meditação era o caminho. Então aqui, por uma lógica intuitiva, assim, básica, eu tenho que tomar aqui por fato mais preciso, mais concreto, a data que o Giancarlo colocou. Já em 1932, ficou claro que Joel, que a meditação era o caminho. Deve ser esse aqui, que é a informação correta, certo? Mas vamos voltar na leitura aqui. Que foi depois de 15 anos de estudo de ciência cristã e prática como cientista cristão, prática bem sucedida, depois disso que o Joel foi começar a fuçar o assunto meditação. Antes disso não tinha para isso na vida dele, ok? Aqui. Um certo número de dias passou antes que ele alcançasse aquele senso de clique novamente. Eventualmente a experiência veio 2 vezes em um dia, onde ele houve 8 ou 10 tentativas. Quando chegou a experiência, essa harmonia, apesar de não ser nada mais do que uma respiração profunda, isso mudou seu dia. A harmonia em seu relacionamento com os outros começou a melhorar e houve um aumento notável em sua renda.
Já em 1933, ele meditava parte de cada hora do dia, a maioria das horas da noite. Já em 1933, ele meditava parte de cada hora do dia, ou seja, cada hora do dia, uma parte daquela hora era dedicada à meditação. E a maioria das horas da noite também era de meditação, o que resultou em dormir apenas 3 horas e meia de 24 horas. Ou seja, das 24 horas de um dia, com essa prática, o Joel acabou tendo um sono físico, uma necessidade de sono físico de 3 horas e meia apenas, porque o resto é meditação, diversas meditações por dia, além do aprofundamento, descanso e esse contato com a presença, supriam ele do sono e de descanso, ok? Ninguém vai comprometer o seu sono, o seu relógio biológico atual. Não, eu tenho que dormir menos para meditar mais. Não, não é assim não. Foi acontecendo pela graça para o Joel, ok? Ele continuou a manter sua prática, fez uma grande quantidade de leitura e ao mesmo tempo frequentou a Universidade de Harvard, estudando sânscrito. Sentado à sua escrivaninha, em 1934, uma mensagem surpreendente veio a ele do nada. O pensamento não é poder. Ou seja, é lógico que esse trecho do livro aqui, embora a gente já tenha citado em aulas anteriores, lendo o trecho anterior, no começo, que ele foi convidado lá para o Science Mind Center, numa palestra, onde ele chegou lá e disse: o pensamento não é poder. É porque ele já tinha recebido essa mensagem antes, em 34, ok? A voz silenciosa disse para ele. Sentado à sua escrivaninha em 1934, uma mensagem surpreendente veio a ele do nada. O pensamento não é poder. Era surpreendente para ele, porque essa era a época em que a ideia de que o pensamento é poder estava varrendo o país, e não apenas isso. Algumas pessoas estavam começando a acreditar que o pensamento era o poder real e o único poder. Então veio esse desassossego do desdobramento. O pensamento não é poder. Isso era tão perturbador para ele, como deve ter sido a revelação séculos atrás para aqueles entrincheirados na velha crença de um mundo plano, de que a Terra era redonda. Lá dentro ele se agitou, por dentro estava perturbado, dentro de uma revolução que estava acontecendo. Ou seja, o livro está comparando aqui que o Joel descobrir que pensamento não era poder, criou uma revolução dentro dele, tanto quanto foi uma revolução na cabeça de todo mundo que achava que a Terra era plana e descobriu que era redonda. Todo mundo, meu Deus, eu achei que era plana e agora é redonda. Então, quando o ser humano, buscando conhecimento espiritual, não é crença não, ele tem o discernimento, o entendimento, ele saca como certeza. Sacar como certeza é ter um entendimento que conquistou a razão dele, ok? Quando ele compreende, ele tem discernimento espiritual, que pensamento não é poder, dali para frente ele está ferrado, porque ele vai precisar compreender a prática de qualquer jeito, para não se apoiar mais em seu próprio entendimento e diminuir o próprio sofrimento, porque diminuir o próprio sofrimento dele vai posicionar ele, a quem muito foi dado, muito será pedido, na condição de diminuir o sofrimento de outros. E ninguém aprende isso em 1, 2 ou 3 anos. Ninguém. Isso era tão perturbador para ele como deve ter sido a revelação de séculos atrás para aqueles entrincheirados na velha crença de um mundo plano, de que a Terra era redonda. Então, quantos estão entrincheirados hoje em crenças religiosas e quantos estão entrincheirados hoje na crença do poder do pensamento? Quantos? A totalidade da humanidade. É tanta gente que a gente pode afirmar que é praticamente a totalidade, porque é uns gato pingado que começa a compreender essa verdade e desejar esse assunto, Mas é desses gato pingado que pode vir algo, não como uma surpresa, mas como uma certeza
de um testemunho da prática para daqui a alguns anos, né? Vamos ver o que acontece. O pensamento não é poder. Nesta época em que tantos ensinamentos são dedicados à mesma ideia, pensamento não é poder. Pensamento não é todo poder. Pensamento não governar. São pensamentos que o Joel estava tendo. O livro está contando aqui. Demorou dias e dias de meditação, dias e dias de reflexão, para saber se ele estava sendo enganado de dentro ou se algo de uma natureza importante estava chegando. Ou seja, ele refletiu, meditou dias e dias para saber se essa revelação que estava vindo para ele era algo importante ou era viagem na maionese da mente dele. Mas Joel teve ampla oportunidade de provar como o pensamento ineficaz o quanto o pensamento ineficaz pode ser. Ele aprendeu que o pensamento poderia servir para levar uma pessoa a um lugar de quietude. Ele aprendeu isso. Mas ele sabia que quando uma pessoa enfrenta um problema realmente sério, se não há um pensamento... Mas ele sabia que quando uma pessoa enfrenta um problema realmente sério, não há um pensamento que realmente ajude. Somente a realização de Deus pode trazer harmonia para tal situação. Realização de Deus é a percepção do mesmo, tá? Não é a forma de oração que traz o milagre da graça, que aparece como cura. Não é a verdade que uma pessoa conhece. É o espírito que se torna ativo ou vivo na consciência. Se estiver ativo, levantará os edifícios, ele levantará cadáveres. Se você destruir esse corpo em 3 dias, este Cristo, o ressuscitará novamente. Desse período, quando Joel se sentava em um consultório, praticando um trabalho de cura pela manhã até a noite, 6 dias por semana, ele escreveu. Ou seja, ele escreveu que na época em que ele fazia isso, todo dia, de manhã até a noite, 6 dias por semana, ele escreveu. Por 16 anos eu vivi entre 2 mundos. Por 16 anos de ciência cristã, ele viveu entre 2 mundos. Exteriormente como um curador, vivendo uma vida familiar normal, internamente separada de este mundo, como se eu já tivesse partido. Todos esses anos foram infelizes para o homem exterior e provavelmente para a família também, e interiormente uma sensação de menos vida, de aprendizado. Ou seja, foram 16 anos de estudo em que exteriormente ele era infeliz, não via graça na vida, ok? Estava morrendo para o mundo. Segredos do Oriente e do Ocidente foram revelados ao meu ser, segredos da mente do homem e do reino espiritual, leis da mente e da graça, do Espírito revelaram-se a mim. Porque quem vai compreender as leis da graça do Espírito, compreende antes as leis da mente, né? Ele entende o que é esse hipnotismo universal ou crença em 2 poderes. E desse entendimento vai surgindo o discernimento da graça do Espírito ou o discernimento espiritual dessa ação da verdade na consciência. Eu nunca me importei com a miséria de minha vida pessoal. O Joel diz isso porque ele enfrentou momentos de miséria, tá? Eu nunca me importei com a miséria da minha vida pessoal, apenas com a infelicidade daqueles que tocaram minha vida exterior e não podiam entrar no meu interior. Ele se preocupava com a infelicidade deles. Nunca tendo experimentado nem as vitórias, nem as derrotas da existência humana. Foi uma transição completa para a vida do Espírito. Ele diz que nesse momento aqui, depois de quando ele iniciou essa prática meditativa, né, aí ele não experimentou mais nem as derrotas, nem as vitórias e derrotas da existência humana.
foi uma transição completa para a vida no Espírito. Não é uma experiência agradável testemunhar neófitos que buscam o caminho espiritual. O que é neófitos? Eu vou falar de uma maneira bem popular e simples. Neófito é aquele que ele tem ali vamos dizer assim, uma certa autoestima pela sua intelectualidade, mas não passa daquilo, tá? Ele não vai além dessa autoestima do intelecto. A autoestima do intelecto é um brilho falso, que não leva ele com sede verdadeira ao caminho espiritual, ok? Esse é o neófito. Não é uma experiência agradável testemunhar neófitos que buscam o caminho espiritual, porque eles estão olhando tão ansiosamente para as alegrias, para as benesses, né? Sucessos em honrarias imaginadas, que eles ficam viajando, imaginando isso, e essas eu nunca encontrei. Não é uma experiência agradável testemunhar os desavisados que buscam um caminho espiritual, porque eles estão olhando ansiosamente para as alegrias, sucessos e honrarias. E essas eu nunca encontrei. Joel diz que ele mesmo nunca encontrou essas honrarias. Por que então a vida espiritual, ou seja, por que então desejar uma vida espiritual, é dado àqueles que o recebem para algum propósito especial do reino interior, e não para a vida triunfante de um indivíduo. Todo triunfo alcançado na vida de um indivíduo humano, através da prática, vem pela graça e por esse fluxo dele entrar no conhecimento da verdade e viver a cada dia da melhor forma possível dentro dessa verdade. Aí ele vai encontrar um triunfo espiritual que pode trazer glórias aparentemente humanas, tá? Mas quando ele entende que ele tem que soltar o desejo por essas glórias humanas, é aí que começa a vida do praticante. Porque começa a observação para ele diminuir o sofrer por essas coisas, porque senão não tem caminho espiritual. E desculpa, para quem quer benesse, vai ter, mas se não entrar por aí, meus queridos, não vai ter benesse nenhuma. É dado àqueles que o recebem para algum propósito especial do reino interior e não para a vida triunfante de um indivíduo. É dado por um ato de graça com finalidade de uma missão. E como a vida de uma pessoa não é a sua, não pode haver vitórias, lucros, satisfação de natureza pessoal. Aqueles que recebem a ordenação têm a sorte de serem chamados a servir, mas devem lembrar-se de que não é para seu benefício ou glória, mas para que uma obra seja realizada, uma obra espiritual, né? O que é obra espiritual? É revelar a verdade espiritual ao mundo e poder prová-la em alguma medida, poder dar testemunho dela em alguma medida. Senão nós estaremos sendo apenas mais um falso profeta. Pense, neófitos, né? Pensem, desavisados. Antes que você peça, bata e busque a sério, pense. Você viverá em dois mundos, neste mundo, mas não nele. Seus padrões, suas emoções, suas palavras e seus modos não serão deste mundo. E assim você será alienado de seus amigos, família e comunidade. E ainda assim compelido a viver, e ainda assim obrigado a viver e a trabalhar entre eles. Ou seja, quem pede, bate e busca a sério a prática ou o reino, já está com seus padrões sendo mudados. Ele tem dificuldade de convivência com a sociedade, dificuldade de convivência com a ignorância. Ele tem dificuldade tremenda para o aprendizado do reconhecimento da presença de Deus no outro, ou o reconhecimento do Cristo no outro. Mas ele não vê outra saída e outra razão para a sua vida. Então, ele muda, os padrões dele estão mudando de tal forma que ele vai ser alienado do mundo e de seus amigos. Ou seja, muita coisa que ele queria, ele não vai conquistar. E é melhor abrir mão logo, para que ele tenha uma vida de harmonia e aquilo que lhe é devido, aquilo que é sua necessidade real de felicidade,
possa chegar a ele pela graça. Isso é tirar o pé do freio, tá? Isso é começar. Gente, eu estou falando sério, leva aí de 3 a 4 anos no mínimo para começar a entender um pouquinho do que é viver no fluxo divino. Se é começar a entrar um pouquinho, é um pouquinho que eu já estou me colocando em harmonia com o fluxo divino. E dali para frente o aprendizado cresce com uma exponencialidade um pouco mais perceptível, certo? E segue adiante, e as coisas vão acontecendo, é claro, né? Que tipo de coisas? Desdobramentos, entendimentos, experiências na consciência que o praticante vai vendo como testemunho na sua vida do entorno. E aí o que mais ele pode querer? O que ele vai querer a partir daí é mais Deus ainda em sua vida. Então, abandonar o poder do pensamento ou essa ilusão de buscar esse poder é o primeiro passo na senda do caminho do meio. Tá certo? Aqui, vamos ler mais um trechinho para terminar essa apresentação. À medida em que ele se tornava... Aqui, ó. Deixa eu terminar de ler esse trechinho aqui. Dá uma ênfase aqui. Alguns de sua... Aqui, ó. Pensem, desavisados, antes que vocês peçam, batem e busquem a sério, pensem. Vocês viverão entre dois mundos. Neste mundo, mas não nele. Seus padrões, suas emoções, suas palavras e seus modos não serão deste mundo. E assim você será alienado de seus amigos, família e comunidade. E ainda assim compelido a viver e trabalhar entre eles. Alguns de sua própria casa. E estes raramente. E cada um estará totalmente ocupado com sua própria missão, com suas próprias preocupações, né? Seu relacionamento com os do mundo será insatisfatório. Seus períodos de paz somente quando em contemplação interior e comunhão. Seu relacionamento com o mundo será insatisfatório e seus períodos de paz serão em contemplação interior e comunhão. Ou seja, ele vai encontrar mais paz na meditação do que no mundo externo de ação, ok? E todo o avanço da prática dele vai depender disso. Ele vai ter que atravessar o deserto de suas crenças limitantes por um determinado tempo. E eu quero dizer, sinceramente, a gente tem pouquíssimos grupos de estudo hoje no Brasil e não é de se admirar, porque nós temos pouquíssimos canais que eu digo é canais de informação, não é exatamente canais do YouTube, não. Nós temos alguns blogs, site, algumas pessoas no YouTube, e todas essas reunidas são pouquíssimas pessoas, porque com essas pouquíssimas, tem outras pouquíssimas fazendo algum tipo de estudo, ou tendo algum tipo de orientação, ou algum tipo de contato com o estudo de Joel. É um assunto ainda muito imaturo, assim, do ponto de vista de imaturo. Ele é um assunto imaturo do ponto de vista de que a sociedade não teve acesso a ele, tá? Porque o assunto em si é de total maturidade e clareza espiritual. Mas ele é muito imaturo ainda, vamos dizer assim, no seio religioso brasileiro, tá? No meio no meio místico brasileiro, que é os esoterismos e misticismos. Porque a maioria deles botam o olho nisso aqui e não entendem nada. Então a gente pode esperar somente que esse assunto vá chegando pela graça aos verdadeiros receptivos lentamente, isso não importa. De uma igreja ou de outra, de um segmento esotérico ou outro, um ou outro vai chegando a essa verdade, compreendendo, ficando perplexo e vendo que qualquer coisa ou técnica que ele tenha entendido de outro mestre ou de outro ensinamento, por mais que esse outro mestre ou outro ensinamento tenha entendido a verdade,
ele verá que aquele outro mestre ou não teve a coragem de trazer a clareza sobre a verdade e misturou ela a alguma técnica ou algum procedimento externo ali, manipulável, material, certo? Portanto, este que estiver percebendo esse caminho no Joel deve abandonar qualquer coisa atrelada à manipulação material de substâncias o quanto antes. Ok? Isso serve para... Eu estou fazendo uma crítica aqui, eu estou cometendo aqui o crime de, vamos dizer assim, de intolerância religiosa? Não, de forma alguma. Quem vai entender o caminho do metafísico, do invisível e do manifesto, tem que abandonar as crenças em qualquer coisa do visível para poder entrar em comunhão com o invisível. Senão ele mesmo está segurando as suas amarras. Aqui, ó. À medida em que ele se tornava mais adepto da meditação, começaram a surgir mais e mais experiências espirituais, que aumentaram até que em 1945, uma comunicação interna lhe disse, em termos inequívocos, ou seja, sem erro nenhum, o ano que vem é o seu ano de transição. E eu vou terminar por aqui essa aula, porque quando Joel, depois de muitos anos meditando aqui, ó, à medida em que ele se tornava mais adepto da meditação, começaram a surgir mais e mais experiências espirituais que aumentaram, até que em 1945 uma comunicação interna lhe disse, em termos inequívocos, ou seja, sem nenhuma chance de erro. Ele ouviu claramente, o ano que vem é o ano de transição, de sua transição. E o Joel, é lógico, o primeiro pensamento que ele avaliou disso é que seria o ano da morte dele. Ele diz aqui, eu não gostei nada disso, isso soou para mim muito como morrer ou passar, e eu há muito concordava que gostava da vida, o suficiente para ficar aqui por cerca de 200 anos, e depois decidir se gostaria de continuar um pouco mais. O Joel tirando um barato ali, né? Que quando ele teve esse pensamento, essa voz silenciosa, ele não gostou. Então ele ali sagazmente falou, como assim? Eu gostaria de ficar aqui pelo menos 200 anos ou mais, e essa voz vem me dizer que eu tenho que morrer. Eu vou parar essa aula nesse trecho aqui, e a gente continua na próxima segunda-feira. Essa foi a aula 13 da série O Homem e Sua Mensagem, Fluxo, né? A Águia da Mecânica Quântica, o Fluxo, o Homem e Sua Mensagem, aula 13. Aqueles que estão chegando nesse assunto agora, gente, eles precisam, mesmo com tudo que foi interesses de sua vida pessoal e humana, rotinas, relacionamentos, trabalho, diversão ou o que quer que seja, parte da vida dos realmente interessados nesse assunto, parte das suas vidas devem ser dedicadas à leitura, áudios e meditações diárias, tá? Quem tem dificuldade para entender esse assunto precisa de ajuda, precisa de um grupo, precisa de acolhimento. Quem tem dificuldade para entender esse tipo de assunto precisa, em primeiro lugar, uma teimosia more. Né? O que é more? More é premium, top master, dedicada. Ele precisa de uma necessidade, eu quero e preciso compreender isso. Portanto, eu vou continuar lendo, estudando, fazendo tentativas de meditação, entendendo essas verdades, né? E tudo que vocês tiverem de dúvidas, não guardem com vocês. O dogma, a visão romântica e materialista da vida, tem nuances e armadilhas que criam, assim, uma casca na frente dos nossos olhos para não compreender melhor um pouco esse caminho e esse ensinamento. Então, às vezes, está na cara da pessoa, ela pode entender e não consegue. Porque é um caminho onde o raciocínio humano do praticante, com 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de prática,
se torna tão ali volátil, afiado, misturado, se torna tão emaranhado com essa oração e vigília e meditação contemplativa, que ele enxerga nitidamente o erro no pensar do indivíduo que está procurando ele por uma orientação em seu raciocínio espiritual. Porque uma coisa é procurar para ajuda espiritual, preciso disso ou daquilo, pode orar por mim? É claro, vou ajudar-te. E outra coisa é o que acontece quando pessoas que são estudantes autodidatas procuram professores para tirar suas dúvidas. Porque era assim, ó. O que aconteceu depois do início do Caminho Infinito? Foi aí que começou a aparecer aluno, e cada vez mais aluno para serem orientados com o Joel, tá certo? Fica aqui o final dessa aula. É sempre um prazer falar de Joel e poder compartilhar aquilo que é do entendimento que foi alcançado por mim até hoje, né? Os ensinamentos da prática não estão mais sendo trazidos para o YouTube. Nós estamos trazendo aqui uma série que aborda esse livro, que é a biografia da vida do Joel. Nós vamos ter novas séries no canal, mas as séries de estudo espiritual somente dentro de classe privativa no site da Psicanálise da Alma. Nós temos no momento a classe privativa número 1, O Caminho Infinito, que foi concluída. São 12 módulos, 42 aulas, está disponível no site da Psicanálise da Alma. Foi o estudo mais profundo até hoje de O Caminho Infinito, né? 42 aulas comentadas de 3 horas cada aula. Material bastante acessível. Esse material já foi todo ele gravado e está disponível no site. Classe privativa número 1, O Caminho Infinito. E estamos no momento com andamento de classe privativa número 2, Praticando a Presença, classe privativa número 3, A Arte de Curar pelo Espírito, e classe privativa extra, Revelações Metafísicas, que acontece às quartas-feiras. Todas elas classes privadas e fechadas. Quem quiser informação sobre essas classes tem que, no mínimo, estar adquirindo já os módulos do classe privativa número 1 de O Caminho Infinito. Ou então passar por uma consulta comigo para me ver se está em condições de entendimento para entrar em classe privativa número 2, 3 ou classe privativa extra. Porque, do contrário, quem está estudando Joel aí há 1, 2 anos e com dificuldades de entendimento pode ser melhor orientado dentro do atendimento individual em algumas sessões de orientação geral, que eu já disse que eu não prendo ninguém no atendimento. A pessoa só faz atendimento individual por mais tempo se for necessidade que ela mesma reconhece e deseja. Do contrário, eu sou o primeiro a dispensar, e o quanto antes, do número de atendimentos. Tá certo? Fica aqui o meu abraço. Até a próxima. E realmente sempre é uma cacetada, né? Ler, falar sobre o Joel e poder fazer esse lazer, né? Que é essa série O Homem e Sua Mensagem, o Fluxo. Até a próxima. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que
pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão.